Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos ver uma revisãozinha do cálculo algébrico, tá? Nós vamos recapitular um pouquinho desse conteúdo que já foi estudado no 7º ano e agora novamente no 8º ano. Então vamos lá. Cálculo algébrico ou expressões com monômios. O que seria isso então? As expressões algébricas apresentam números e letras, né? E nós precisamos organizá-las e, logicamente, juntar os semelhantes, que é o que virá futuramente. Então, encontrando as expressões algébricas em áreas e perímetros, aqui eu fiz alguns exemplos para vocês observarem. Antes de eu falar dessas expressões algébricas, vamos recapitular o que é área e perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, né? É um contorno, é como se nós pegássemos uma fita e fôssemos medir todos os lados dessa figura geométrica. Isso é um perímetro, um contorno. A área existem diversas fórmulas, então não existe apenas uma fórmula de área, são várias, né? O que nós iremos trabalhar aqui? Vamos olhar, nós temos quadrado, retângulo e triângulo. E novamente, nós temos um quadrado no final, né? Então, é isso que nós vamos trabalhar, com as fórmulas de área do quadrado, retângulo e triângulo, tá? Recapitulando, qual que é a fórmula de área do quadrado? Então, a área do quadrado é lado vezes lado. Quando eu multiplico lado vezes lado, eu encontro a área do quadrado. Fórmula de área de um retângulo. Então, qual que é a fórmula de área? É basicamente a mesma do quadrado. A diferença é que nós mudamos os nomes. Então, é base vezes altura. Qual é a fórmula de área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque um triângulo nada mais é que um retângulo dividido ao meio. Então, é a mesma fórmula de área do retângulo, porém é dividido por 2. Olha só, se eu pegar e colocar dois triângulos exatamente iguais, um oposto do outro, vocês verão que eu tenho um retângulo. Vamos prosseguir? Então, olha só, a área do quadrado nós já vimos na fórmula, que é lado vezes lado. Então, como que fica? Eu coloquei a letra L, uma incógnita. O que é incógnita? É uma letra que está num lugar de um número desconhecido. É esse conteúdo que nós estamos voltando, o cálculo algébrico. Então, nós fazemos as representações das expressões por letras. Área do quadrado, lado vezes lado. Então, vai ficar L vezes L. Como é a mesma letra, eu posso escrever L ao quadrado. Perímetro. Perímetro é o contorno. Então, L mais L mais L mais L. Ou seja, 4L. Esse é o perímetro da figura 1. Figura 2, vamos observar aqui. Na figura 2, a base eu vou chamar de B, a altura eu vou colocar uma letra H, para dizer que é uma altura, H, base B. A fórmula é base vezes altura. Então, a área vai ficar simplesmente B vezes H. Perímetro é o contorno de todos os lados. Se aqui mede H, deste outro lado vai ser H. Se aqui mede B, esse outro lado também é um lado oposto, então vai medir B. B mais B, 2B. H mais H, 2H. Esse é o perímetro. 2B mais 2H. Vamos ver o triângulo. Então, a fórmula do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Qual é a base desse triângulo? A base eu chamei de B. A altura eu chamei de C. Então, se a fórmula é base vezes altura dividido por 2, então vai ficar o quê? Só coloquei na ordem alfabética, tá? Geralmente nós procuramos deixar na ordem. Base vezes altura, ou seja, B vezes C dividido por 2. E o perímetro? O perímetro é o contorno dessa figura, então eu somo todos eles, colocando na ordem A mais B mais C. Está aqui o perímetro da figura 3. Vamos para a figura 4. Observem a figura 4. A figura 4, eu tenho um quadrado dividido em 4 setores, 2 retângulos e 2 quadradinhos. Como que fica, então, a área? Se é um quadrado, olha só, AB, todos os lados são iguais, olhando por fora, externamente, né? Então, eu faço lado vezes lado, ou seja, AB, A mais B, vezes A mais B.
Posso montar dessa forma ou colocar o quadrado, porque A mais B vezes A mais B significa ele vezes ele, ou seja, ao quadrado. E o perímetro? Perímetro da figura 4 é o quê? Quantos A nós temos aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4A e 1, 2, 3, 4B. No perímetro eu apenas somo. Na área eu multipliquei, tá bom? O que acontece com os resultados? Vamos recapitular aqui. Nós não tivemos um resultado numérico, nós tivemos em forma de expressões. Então, essas expressões são chamadas de expressões algébricas. Depois, em outra atividade, possivelmente vai ter a expressão algébrica e vai pedir para você substituir. Substitua o L por 3, substitua por 4, por 5. Aí, essas expressões começam a ter um valor numérico. Então, quando tem uma fórmula e em seguida o valor para substituir na incógnita, né? Poderia ter um exercício, agora substitua o B por 3, o H por 5. O que nós faríamos? Pegaríamos essa fórmula, escreveríamos de novo no lugar do B o valor 3, o H 5 e resolveríamos para saber o valor do perímetro, tá bom? Então, o cálculo algébrico apresenta números e letras, mas geralmente a gente deixa nessa formulazinha, nas formulazinhas, né? Logo em seguida, não sei que peça, qual é o valor numérico do cálculo algébrico? Aí nós substituímos cada letra pelo número indicado no exercício. Vamos relembrar um pouquinho da linguagem algébrica? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma expressão e eu tenho que escrever em forma de uma frase, né? É chamada de linguagem algébrica. Eu peguei alguns exemplos aqui. 5 está multiplicando por um parênteses, onde tem M mais N. Então, como que eu posso escrever? 5 vezes alguma coisa, eu posso dizer o quíntuplo. Então, o quíntuplo da soma de dois números. Aqui, eu tenho M ao quadrado menos N ao quadrado. Então, são duas incógnitas, dois números, para representar dois valores desconhecidos. Pode ser escrito de outras maneiras, tá, gente? Isso daqui é só um exemplo. A diferença, por quê? Porque diferença significa menos. A diferença do quadrado entre dois números. Por quê? Porque eu tenho dois números ao quadrado. Então, a melhor maneira de escrever essa frase é começando pela operação. A diferença entre dois números ao quadrado. Eu sei quais números são? Não. Então, eu deixo na forma de letra, de incógnita. Poderia ser o x e o y, né? E aqui, eu tenho uma raiz quadrada com dois números. Então, como que eu posso escrever? A raiz quadrada, eu observo que a operação que tem aqui um mais, a raiz quadrada da soma de dois números. Vamos olhar mais alguns exemplos de linguagem algébrica. Aqui. Então, vamos lá. Essa é a parte 2, continuando ainda sobre a linguagem, né, algébrica e o valor numérico. Então, incógnita é um valor desconhecido, é uma letra que está representando um número que nós não sabemos o seu valor por enquanto. Vamos ver algumas frases. Olha só. A soma de um número com o seu dobro. A soma de um número com o seu dobro. Como que fica uma expressão? Eu escolhi o x, tá, gente? Poderia ser uma outra letra. X mais 2x. Um número mais seu dobro. Próximo, um número somado com 5. Eu sei que número é? Não, então eu vou usar a letra x. X mais 5. Poderia usar y, a letra do seu nome, tanto faz, não tem problema nenhum. A terça parte de um número. Quando aparecer parte, significa que vai ter divisão, tá? A terça parte de um número. 1/3 de x. O sucessor de um número. Sucessor é aquele que vem depois. Por exemplo, sucessor de 2 é o 3. Por quê? Porque é um número depois. Sucessor de 3 é o 4, porque é um número depois. Então, para encontrar o sucessor de um número que eu não conheço, eu uso uma letra para dizer que é o número e somo com 1. O sucessor de um número, x mais 1. O antecessor de um número seria x menos 1. Sucessor, então, é o número mais 1. Antecessor é o número menos 1, tá bom? Seguindo, o quadrado de um número, quadrado quer dizer que foi elevado no expoente 2, x ao quadrado.
a quarta parte de um número. Quando aparece parte, já é divisão. Quarta quer dizer que é por 4. Então, 1/4 de x, a quarta parte de um número. O cubo de um número. O cubo quer dizer que foi elevado no expoente 3, ó, ao quadrado no expoente 2, ao cubo expoente 3. O produto de dois números. Essa palavra produto significa multiplicação. Então, quando aparecer produto, você sabe que tem uma multiplicação no meio. Dois números, eu sei quais são? Não, então eu vou usar x e y, por exemplo. Poderia ser outro, tá? X vezes y. X vezes y é o produto de dois números. Continuando, o valor numérico de uma expressão algébrica, né? Foi o que eu disse para vocês. Então, geralmente, quando nós usamos fórmulas prontas, nós substituímos por alguns valores, né? Isso acontece muito, então, nesse conteúdo de expressões algébricas. Ou você tem que montar a expressão, como nós fizemos aqui anteriormente, né? Nós montamos e deixamos, ou a expressão vem pronta e você tem que substituir por números. Nesse caso, a expressão veio pronta. Então, vamos lá. Determine o valor numérico das áreas do trapézio abaixo. Então, nós temos um trapézio, relembrando aqui, essa é a figura do trapézio. Nós temos uma base maior, que é chamado de B, base maior, uma base menor, essa base aqui, ó, daqui até aqui, e a altura entre uma base e outra é a altura. Qual que é a fórmula de área? Como eu falei para vocês, cada figura tem uma fórmula diferente. Voltando aqui. Quadrado, área, lado vezes lado. No retângulo é base vezes altura. No triângulo é base vezes altura dividido por 2. E no trapézio, a área é base maior mais base menor. Ó, a base de baixo é a maior mais a base menor. Somou as duas bases, dá até para colocar um parênteses aqui se quiser, tá? Somou as duas bases, divide por 2 o resultado. Em seguida, o que deu aqui nessa primeira parte da expressão, multiplica pelo H, pela altura. Então, observem que essa expressão significa a área do trapézio, que já é uma fórmula pronta. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir as incógnitas pelo valor numérico, ó. Base maior, menor e altura. Eu tenho valores diferentes, tá? Então, essa atividade é o oposto daquela anterior. Naquela outra atividade, nós encontrávamos uma formulazinha. Agora, nós já temos a fórmula, substituímos por valores numéricos. Então, vamos lá. Aqui, vamos fazer a letra A. Copia a fórmula novamente, né, do trapézio e substitua. No lugar do B grande, que é a base maior, 3,5. No lugar do B pequeno, que é 2,5, substitua aqui, ó. Por que eu coloquei um parênteses? Para eu lembrar que eu tenho que somar antes, tá? Em seguida, multiplico pela altura. A altura vai ser 3, coloquei multiplicado por 3. Todo o resultado divide por 2, esse 2 já é da fórmula. Primeira coisa, então, somei aqui 3,5 com 2,5, dividi por 2 e o resultado multipliquei por 3. O valor dessa expressão foi 9. Como estava em centímetros, então 9 centímetros é a área desse trapézio com essas dimensões, tá? Com essas dimensões de 3,5 de base maior, 2,5 de base menor e 3 de altura. Próxima questão. Quando a base é 7,1 centímetros, base maior, a menor 4,3 e a altura 5. O que eu faço? Uso a mesma fórmula e substituo. No lugar da base do B maior, 7,1. B menor, 4,3. Somo dentro do parênteses, divido por 2 e depois multiplico por 5. Então, essa área deu 28,5 centímetros. Por que eu peguei esse exemplo? Para vocês verem que o cálculo algébrico pode ser a estruturação, né? Ou seja, quando nós juntamos as letras e deixamos em uma fórmula, digamos assim. Ou em alguns exercícios já vai te dar a fórmula, a expressão algébrica, que nesse caso é a área do trapézio, e vai pedir para você substituir, tá? Tudo isso daqui é uma base para entrarmos depois no conteúdo de monômios. E em relação às expressões, pode acontecer de ter a frase e pedir para você montar a expressão algébrica. Ou ao contrário, como aconteceu aqui, ó.
Você já tinha a expressão algébrica e pediu para a linguagem, né? Para escrever como teríamos que ler essa expressão algébrica. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida estarei à disposição. Um abraço e bons estudos!